tentou de alguma forma normalizar as falas do Pedro. Salve, Adilson! Tamo junto, hein, meu compadre? Tentou normalizar as falas do Adilson Batista, do Pedro Lourenço, e eu digo do nosso ciclo aqui, ó, do nosso meio. A galera que tem a mente cauterizada com o futebol estadual e acha que o futebol, que o Cruzeiro é um time regional ainda e que ninguém mais fala de Cruzeiro e, sabe? Só que, né, a gente sabe que não é assim. Nós que fazemos cobertura diária do clube, nós que procuramos estar sempre antenados sobre aquilo que movimenta os bastidores do nosso Cruzeiro, a gente sabe que o Cruzeiro não é um clube regional mais. Já foi. Assim como o Atlético Mineiro é um clube regional, e isso não é para menosprezar, né? Porque o Cruzeiro também já foi. Hoje não mais, graças ao Ronaldo, o Cruzeiro não é mais um time regional. E agora, né, claro, o Pedrinho, depois de ter contratado os nomes valiosos que tem no elenco, isso colocou o Cruzeiro de vez lá no eixo Rio-São Paulo. E a galera do cercadinho aqui, a nossa turma, a nossa galera, ela meio que às vezes parece não entender o que é o futebol de fato. E eu tô falando de especialistas nossos. Porque o que ele tem em mente é agradar o torcedor, né? Uma tentativa de agradar o torcedor. Eu vi um monte de gente indo de encontro com aquela fala combinada dos jogadores, porque eles sabiam, todos sabiam que a pergunta viria e combinaram entre eles. Isso é, gente, isso é futebol, tá? Combinaram entre eles e todo mundo fala, não, ele é o dono, ele fala o que quiser, né? Parece ser chato, né? Nós estamos na pré-véspera de um jogo e o assunto tá mais vivo do que nunca, cara. Lá fora, principalmente. Aí, o que acontece? Os jogadores, quando foram perguntados, eles deixaram bem claro, não, ele é o dono, ele fala o que ele quiser. E tá tudo bem, não me afetou, né? O treinador, da mesma forma, fala o que quiser, não me afetou e tudo bem, vamos seguindo, ele é o dono. E a mídia, a nossa, ela não tem culhão. Ela não tem coragem de levar. E não é porque não são entendedores, não, porque tem muitos grandes entendedores aqui, mas que querem jogar pra torcida. Querem jogar só pra torcida, pro torcedor ali. Principalmente, né, a gente viu a maioria, a grande maioria, entendendo que foi normal. Foi normal o que o Pedro Lourenço falou. Inclusive aqui no meu chat, que quem manifesta aqui, a gente percebeu que era uma maioria que não estava fechado com aquela fala, que não achou aquilo normal. Mas quando eu coloquei a votação de que era normal, ganhou. E eu vi em outros programas nossos aqui, todo mundo, assim, eu vi 88%. Gente, eu vi uma pesquisa com 88% dos torcedores entendendo que aquilo era normal e que ele tinha que falar mesmo. E o argumento é sempre o mesmo, o clube é dele, ele fala o que ele quiser. Então os jogadores vieram a público falando aquilo que o torcedor queria escutar. Não, o time é dele, ele fala o que ele quiser. E aí alguns, e a maioria dos nossos aqui, dos nossos cronistas, eles também abraçaram essa ideia. Vamos ganhar like aqui, falando que o Pedrinho tá certo e que os caras que estão tudo errado mesmo e... né? Eu vi gente falando, inclusive, depois do jogo, e aí, o Pedrinho tá errado? Entendeu? Eu vi isso. E eu vi com muita força, de gente importante falando que é o dono do clube. Ele fala o que ele quiser. E tudo bem. Aí eu me posicionei aqui, eu não sou Maria vai com as outras, eu não ando de acordo com o vento, tá soprando pra lá. Eu gosto de andar contra o vento. Aí, eu hoje tirei a parte do fim da tarde agora para me acompanhar todos os comentários que foram feitos ontem. Todos foram feitos ontem. E aí, eu assisti o cara que pra mim é o maior jornalista
do nosso país, o maior jornalista esportivo do nosso país, para mim é ele. Eu vi o PVC, né? O Paulo Coelho. Eu ouvi, né, os caras da Jovem Pan, que só falam babaquice, mas ouvi. Eu ouvi o pessoal da TNT, né, o pessoal do UOL, ouvi até o Casagrande, eu ouvi todo mundo. E assim, o Casagrande, ele tem um problema pessoal com as pessoas, né? O Casagrande, ele não sabe diferir o profissional do pessoal. Então, quando ele vai comentar sobre alguém, na verdade, ele não comenta sobre, ele comenta contra alguém que ele não gosta. Quando ele vai comentar relacionado a alguém que ele não gosta, ele não comenta sobre, ele comenta contra o cara. Então, na cabeça deles, né, o Gabigol tá envolvido na cabeça dele, e o Pedrinho falou para o Gabigol, e aí ele já vem, né, com seus posicionamentos. Eu ouvi o Marcelo, né, Marcelo Beckler. Eu ouvi todos que eu acho que são relevantes. O rapaz lá eu ouvi o Pilhado, ouvi o Maurinho. O Maurinho não é relevante para um âmbito de conhecimento, mas é relevante para o público que eles falam, o vídeo dos caras. Eu fico observando as outras mídias sociais, os outros canais. Mano, o que a Jovem Pan faz de visualização é um negócio louco. É um negócio de louco. Tipo, um vídeo dos caras é 400 mil visualizações, assim, normal. Quando não dá engajamento, é 200 e pouco mil. 200 e poucos. Quando não dá engajamento. Então, os caras são importantes, não pelo intelectualismo, não pela capacidade de leitura e entendimento do jogo, mas pela relevância. O que eles falam ganha força pra caramba, né? E eu vi o PVC, porque intelectualmente, analisticamente, são caras fantásticos. É um cara que fala do jogo assim com propriedade. Eu gosto da galera da TNT também, que falaram muito bem a respeito do assunto. E sabe o que me chamou muita atenção? Me chamou muita atenção. Foi o posicionamento de todos eles relacionado, porque eles não têm a intencionalidade primária deles, não é falar para o torcedor do Cruzeiro, é falar do Cruzeiro. Entende? Não é massagear o ego do torcedor do Cruzeiro. Eles nem acompanham os jornalistas daqui. Eles nem acompanham. Eu assisti também o PVC já disse, né? O VSR, vi também o VSR, e vi o Jorge Igor. Eu vi um outro também que é da TNT, que no canal dele ele falou também. E eu vi uma coisa em comum em todos eles. Em todo mundo falando que o Pedrinho fez. Inclusive o PVC trouxe uma fala que ele falou, olha, o Pedrinho precisa fazer um curso de como presidir um clube. Né? De como presidir um clube. Então eu vi a galera toda, todo mundo que é relevante no cenário nacional e que não iriam falar para o torcedor do Cruzeiro, porque viu lá nas redes sociais que o torcedor do Cruzeiro na sua grande... O Wallace Borges, obrigado. Obrigado, Juan. Que não vai chegar e passar a mão na cabeça do torcedor do Cruzeiro, porque ele não assiste o Cruzeiro, ele não vê nada do Cruzeiro, esses caras, a maioria deles, né? Alguns veem, não veem nada, e ele não fica lá acompanhando o chat para saber qual é o termômetro. O que o torcedor do Cruzeiro quer ouvir a respeito desse assunto? Ele quer ouvir que o Pedrinho é o dono, e não, eles não... E que fala o que quiser. Não, eles não têm essa preocupação. Então eles vão fazer uma análise fria, uma análise à distância. Eles vão falar a respeito da situação. E eles não querem saber se vai ficar aí, vai soar bem aos ouvidos do torcedor cruzeirense. Ele tá falando para um outro público. Ele não tá falando para o público do Cruzeiro. Ele tá falando para a torcida do Corinthians, do Flamengo, do São Paulo, do Santos, do Fluminense, do Botafogo, do Vasco. É para essas torcidas que eles estão falando. Então eles estão falando do Cruzeiro para uma outra torcida. E automaticamente a torcida do Cruzeiro, entendendo, né, que o título fala de Cruzeiro, vai lá para poder ver a opinião dos caras. E o que eu vi em comum em todas
em todas, 100% das colocações dos caras, é que o Pedrinho atrapalha. Em 100% que as colocações do Pedro Lourenço são totalmente maléficas ao vestiário da instituição. E pelo menos 70% deles lembrando do episódio do áudio. Né? Inclusive teve um que o Rica Perrone, ele falou sobre o áudio, né? Falou que era errado, né, e tal. Que era errado divulgar o áudio, que o jornalista... Não, o jornalista tem acesso, meu compadre. Ele tem que ter inteligência. Pô, isso aqui compromete a integridade moral de alguém que fez declaração no seu privado. Não denigre a integridade moral do Pedro Lourenço. Mostra qual é o dirigente que ele é, né? Então ele mostra que o jogador não precisa, naquela oportunidade ali, ele mostrou que o jogador não precisava obedecer o Seabra, porque quem mandava era ele, e ponto final. E aí eu fiquei ouvindo aquilo, cara, e passava de um para o outro. Ei, Pri, boa noite. Passava de um para o outro, e todos eles, cara, falando, tá errado, não pode fazer isso, o ambiente já não tá legal. Aí o camarada, sabe... O Rafael tá nessa até hoje aqui, ó. Mano, mas o Pedrinho e o Seabra já falaram que o áudio é fake. Seabra disse que o Pedrinho nunca nem comentou nada de contra... Ô, mano, Rafael, eu sei que você não é inocente desse tanto. O áudio é do Pedro Lourenço e todo mundo sabe que é do Pedro Lourenço. Todo mundo sabe. Ele pode não ter falado aquilo com o Seabra, mas ele mandou o áudio pra alguém mostrando. Eu sou o dono da parada toda. E é isso. E eu vou falar o que pá. Você tá entendendo? Então, dentro desse contexto que eu fui analisar, porque eu fiquei tentando entender como que os torcedores, parte, né, dos torcedores do Cruzeiro, conseguiram ver isso. Eu vi o Beckler, Leão. Conseguiu ver isso como normal. Como ele pode falar, porque ele é o dono, o clube é dele. E problema do resto, quem não gostar, junta as trouxas e vai embora. O Edson tá perguntando se eu não acho que os torcedores estão sendo ingratos com o Pedrinho. É muito pelo contrário, eu acho que estão passando a mão na cabeça dele demais. Não existe gratidão no futebol. A gratidão, ela vai até a porta do túnel, o Edson, Pedro. Não existe gratidão no futebol. O que o Pedrinho fez pelo Cruzeiro, ele fez. E ok. Bacana, velho. Ajudou a salvar a instituição. Isso aí ninguém vai tirar dele nunca. Nunca. Sabe? Mas nós não podemos, aí eu falo como torcedor, não podemos ficar isentos de cobranças nas cagadas que ele faz. Não existe gratidão no futebol. A gratidão é até a porta do túnel. Passou da porta do túnel. A torcida do Cruzeiro, você acha que ela foi ingrata com o Ronaldo? Você tá entendendo? Então não. Não existe negócio de gratidão no futebol. E eu já falo isso aqui há muito tempo. Há muito tempo. Gratidão no futebol chegou na porta do túnel ali, pisou na grama, acabou gratidão. É paixão.